Amados irmãos, abram as suas Bíblias na primeira epístola de João, 1 João, no capítulo 4. Hoje nós vamos aprender a identificar quando uma pessoa está falando pelo Espírito de Deus ou não. Porque a gente sabe que existem muitas vozes no mundo, né? E aí a gente tem que ter discernimento espiritual para saber quem fala de verdade, segundo o Espírito Santo, e quem não fala. Vamos ler aqui a partir do versículo 1, meus amados. Versículo 1. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que já há de vir. E eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Ou aquele que não é de Deus não nos ouve, né? Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Só até aí, meus irmãos. Meus amados, eu vou tentar colocar um pouquinho do que estava acontecendo na época para que você possa se ambientar, né, em relação à carta de João, né? Em que circunstância essa carta foi escrita, né? Vamos lá. A carta, a maioria dos especialistas concorda que essa carta é datada de cerca do ano 70 aproximadamente ao ano 90, até meados do ano 100, né? E qual foi o contexto, né? A circunstância. O apóstolo João, ele em aproximadamente 66 até ao ano 70, ele se mudou de Jerusalém para Éfeso, certo? Lá em Jerusalém, ele era um dos líderes da igreja, né? Claro que o Tiago era apontado como o líder maior, digamos, da igreja de Jerusalém, certo? Mas fato é que no ano 66 até 70 ele se mudou para a região de Éfeso, né? Então, lembra que em 70 os romanos arrasaram Jerusalém, espalharam os judeus pelo mundo, né? Então, um pouco antes disso, João se muda para aquela região de Éfeso e continua a fazer o seu trabalho pastoral. E aí, meus irmãos, nessa época, Éfeso, naquela região, era uma das cidades mais populosas, né? Uma das maiores cidades de toda aquela região, certo? E, consequentemente, era uma rota de comércio. Então, ali havia muitas pessoas de muitos lugares diferentes, pessoas com várias religiões, pessoas com várias experiências de vida, né, com uma vivência muito vasta, certo? E é bem onde, há pouco tempo atrás, né, nas viagens missionárias de Paulo, ele tinha passado por lá e tinha deixado a semente do evangelho, né? E João, naquela altura, estava ajudando a pastorear e era uma espécie de líder, né? Era considerado um líder de todas aquelas igrejas daquela região de Éfeso, né? De todas as congregações daquela região de Éfeso, certo? E naquela época, João estava tendo uma certa dificuldade, né? Qual era a dificuldade? Segundo os historiadores da época, existiu em aproximadamente 80 até 100 depois de Cristo
uma avalanche de novas heresias e seitas que estavam sendo difundidas naquela região, certo? E, inclusive, poucos anos antes, João tem escrito o seu evangelho, né? Também para afirmar a divindade de Cristo, segundo muitos historiadores, né? Porque muitas seitas, né? E muitas heresias estavam tentando tirar essa verdade bíblica, certo? Agora que você já entendeu mais ou menos a circunstância que a carta foi escrita, quando foi, vamos aqui para começar a nossa leitura, o nosso estudo, né? Vamos ler aqui novamente o versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Vamos lá. João usa a expressão grega pneumati, né, que significa espírito, né? Todo o ser humano é dirigido por um espírito, tá? Na divisão do ser humano é o que? Ele é feito de carne, de ossos, aí você tem um intelecto racional, certo? E você tem um espírito no ser humano. Cada indivíduo tem o seu próprio espírito, né? Porém, irmãos, toda pessoa que está debaixo, né, do sol, digamos assim, ela é regida, né, ela sofre uma grande influência espiritual, seja pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, certo? Seja também pelo espírito do anticristo, né, que João vai falar até então. Então, que é o espírito do maligno, que é tratado nas Sagradas Escrituras, né? Então, todas as pessoas que estão na Terra, elas estão passíveis de serem regidas em algum momento por esses dois espíritos. Os nascidos de Cristo, irmão, eles são movidos por Deus e pela sua palavra. Se a gente voltar aqui, em alguns versículos antes do capítulo 4, em 1 João capítulo 3, versículo 4, ele vai falar assim: aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, amados, os nascidos de Cristo, eles são regidos por esse Espírito. Então você nota que existe uma mudança no padrão de comportamento daquela pessoa. É algo que é extremamente perceptível aos olhos das pessoas, aos olhos da sociedade, certo? É algo que você consegue compreender, né? Como o João pede aqui para você provar esses espíritos, né? Irmãos, os que permanecem mortos em seus pecados têm a sua pessoa ou seu espírito dominados pelo espírito do maligno, certo? Como é que é isso, irmão? Aquelas pessoas que não possuem o Espírito Santo de Deus, elas estão passíveis, certo? Em algum momento da vida delas, de serem regidas pelo espírito do maligno, que tem forte influência, né? Por isso que quando a Bíblia fala que quando a gente está no mundo, a gente gosta das coisas do mundo, a gente tem outra mentalidade. Os nossos olhos enxergam diferente. Nós somos atraídos pelas coisas do mundo. Isso praticamente é tido como certo dentro da cristandade, né? Por meio de estudos. E a gente consegue comprovar na nossa vida pregressa que a gente era de uma forma antes de crer em Cristo e somos de outra forma agora, correto? Depois que cremos em Cristo. Então a nossa mentalidade, né, a nossa visão de mundo, ela vai mudando gradativamente, né? Por exemplo,
Ainda em 1 João, só que no capítulo 2, aqui no versículo 18, ele vai falar assim, ó: filhinhos, e já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, irmãos, aquelas pessoas que não possuem o Espírito de Cristo, a qualquer momento da vida delas, né, elas podem ser influenciadas e podem agir sim pelo Espírito do anticristo, né? Irmão, então pode, pelo que você acabou de ler nesse último versículo, certo? De 1 João, aqui no capítulo 2, o Senhor está dizendo que, por exemplo, aqueles irmãos que apostataram da fé, né, que saíram de nós, eram pessoas que estavam sendo guiadas pelo espírito do anticristo, o espírito do maligno? Sim, meus irmãos, porque ninguém com o Espírito Santo de Deus vai negar a fé. Basicamente é isso que eu estou querendo afirmar para vocês com base nesse texto e nesses versículos ao longo da Escritura. Perceba, vamos ler aqui novamente o versículo 1 de capítulo 4 de 1 João. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, certo? Irmãos, aqui João faz um alerta para que não creiamos em qualquer espírito. Antes ele pede para que nós provemos o espírito. E como é que a gente prova um espírito? Como é que a gente pode fazer a prova que aquela pessoa ela está sendo direcionada pelo Espírito de Cristo ou pelo Espírito que está no mundo, pelo Espírito do Anticristo? Como é que a gente pode fazer isso? A palavra de hoje, meus irmãos, é sobre discernimento, tá? Essa é uma característica, meus irmãos, crucial para todo cristão em qualquer época da igreja. Vocês vão ver a seguir, certo? Que os desafios da igreja, seja há 2000 anos atrás, na época de João, seja agora, contemporaneamente, são exatamente os mesmos, certo? E que a gente precisa de discernimento para saber não misturar as coisas, para saber diferenciar o certo do errado, o que é verdade do engano, certo? Vamos lá. O homem e mulher de Deus que eles ensinam impelidos ou impulsionados e inspirados pelo Espírito Santo. Se a gente voltar aqui umas 2 páginas, mais ou menos, a gente vai estar aqui em 2 Pedro 1:21. 2 Pedro 1:21, algumas páginas atrás, certo? Olha o que esse versículo vai falar. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, certo? Aqui nesse versículo nós podemos ver a autoridade da Escritura, né? Em que toda a Escritura foi escrita por homens divinamente inspirados e ela tem sinergia entre si. A Escritura não se contradiz, certo, meus irmãos? Então, todo homem e mulher de Deus, né, ele vai ensinar, impulsionado ou inspirado pelo Espírito de Deus. E jamais, claro que todos nós erramos, né?
mas permanecer no erro é outra coisa, né, meus irmãos? Vocês concordam comigo? Então, assim, jamais o homem e mulher de Deus, ele irá se afastar ao largo da Escritura. Ele pode cometer, sim, um erro teológico aqui, ali, somos todos humanos, né, meus irmãos? Mas jamais ele irá, digamos assim, torcer a Escritura propositadamente, ou mesmo por acidente, ele vai se afastar do sentido real do que as Escrituras querem dizer. Vocês estão conseguindo acompanhar até então, irmãos? Né? A diferença, né? A característica dos homens que falam impulsionados e inspirados pela palavra de Deus. Aqui, no versículo 1, ele fala aqui, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, certo? Aqui em 1 João 4, versículo 1, né? Como a gente pode identificar o falso profeta, teólogo ou, digamos assim, pregador, né? Então, meus irmãos, o falso profeta, o teólogo ou pregador, eles falam sobre influência de espíritos afastados de Deus. Como é que é isso, irmãos? Então irmão, falar sobre a influência de um espírito que está afastado de Deus, consequentemente você vai passar uma informação, certo? Ou um contexto bíblico que está muito afastado do contexto tradicional da Bíblia. Como assim um contexto tradicional? Aquele que é revelado aos fiéis por meio do Espírito Santo. Aquilo que desde sempre é tido como certo por nós, né? Então, 1 Timóteo, né? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ele vai falar assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Certo? Então, em 1 Timóteo, ele vai passar essa visão, né, de que profetas, teólogos, né, pregadores, pessoas membros em geral, certo, da igreja, eles vão se afastar de Cristo, né, se afastar de Deus com base em doutrinas de demônios, certo? Ou seja, doutrinas enganadoras, né? Tá todo mundo acompanhando, né, meu irmão? Até quem já você vai compreender melhor isso, tá? Vimos nesse primeiro versículo que Deus é o Deus que dá o Espírito Santo, mas existem as imitações na forma de muitos falsos profetas. Então, guarde essa palavra, discernimento, meus irmãos, é uma característica crucial para o verdadeiro cristão, para ele discernir quem é que fala pelo Espírito de Deus e quem é que vai falar pelo espírito do engano, né? Pelo espírito da mentira ou pelo espírito do anticristo, que naquela época de João já estava no mundo e que opera até hoje, certo? E que vai operar com mais força ainda no final dos tempos. Vamos avançar aqui, meus irmãos, para o versículo 2. Vamos ler aqui. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Irmãos, primeira coisa nesse versículo que a gente tem que identificar, a gente tem que fazer uma pergunta. Por que João colocou essa condição de reconhecimento daqueles que possuem o Espírito e são regidos por ele? Aqueles que possuem o Espírito Santo de Deus e são regidos por ele. Porque ele colocou uma condição aqui no versículo 2. Olha o que foi que ele diz. Ele diz: todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus.
Essa é a condição. Tá vendo? Ó? Ele fala aqui, ó, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Ou seja, quem tem o Espírito de Deus confessa que Jesus Cristo veio em carne. Por que que João colocou essa condição? Para a gente saber que quem tem o Espírito Santo, certo? De fato, quem tem o Espírito Santo, aliás, né? Naquela época, meus irmãos, né, voltando aqui para o começo, em 70, 80, né, até 90, ali depois de Cristo, né, já no finalzinho do primeiro século, surgiu uma concepção de Cristo que negava a sua verdadeira humanidade. Irmão, como é que é isso? Né, como é que funciona isso? Existia uma seita, certo? Que falava, né, que Jesus Cristo, aliás, Cristo, né, ele tinha vindo em carne, certo? E habitado em Jesus Cristo de Nazaré. Porém, por um breve período. Logo, Cristo tinha saído dele antes da crucificação. Então, quando Jesus foi para a cruz, ele não era mais o Cristo. Por quê? Porque o Espírito de Cristo não estava mais nele. Tá entendendo aí, irmãos? Né? E aí, João, foi na época que surgiu esses ensinos, né? Foi praticamente a mesma época que João, ele fez o seu primeiro evangelho. Aliás, ele escreveu o evangelho de João. João insiste que Cristo veio em carne, né? Que Deus estava verdadeira e plenamente encarnado em Jesus. Por exemplo, em João 1, né? João 1, versículo 1, ele vai falar que no princípio Cristo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, Cristo era o próprio Deus, né? E lá no versículo 14, ele vai dizer que Cristo encarnou em Jesus, certo? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, né, irmãos? Você lembra que durante a crucificação que Jesus falou: Senhor, em tuas mãos eu rendo o meu espírito? O espírito permanecia nele, meus irmãos, naquela hora na crucificação. Então, isso que estava, essa concepção de Cristo que estava sendo difundido naquela época, era totalmente diferente, certo? Do que condizia a realidade descrita pelos apóstolos, né? Inclusive, os apóstolos morreram por isso. Por dizer que Jesus era o Cristo, era o Salvador, que Jesus havia ressuscitado. Eles foram perseguidos e mortos por isso. E aí, meus irmãos, muitos especialistas vão afirmar que o Evangelho de João foi escrito para combater essas seitas, né, e essas heresias que estavam surgindo, certo? Mas vamos aprofundar aqui nesse versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Irmãos, a expressão em grego original de confessar é homologeu, certo? E ele tem um sentido muito mais profundo de apenas falar que Cristo veio em carne, certo? Ele relata um sentido de compromisso, de lealdade absoluta, que implica em testemunhar com palavras e atitudes o amor e a fé que o cristão sincero dedica ao Senhor Jesus Cristo, certo? É mais do que um depoimento formal, é mais do que eu chegar para você, irmão, e dizer assim: eu acredito que Jesus Cristo, que o Cristo veio em carne, que o Cristo habitou em Jesus de Nazaré. Além disso, é muito mais do que isso. É mais do que meramente o conhecimento intelectual sobre a pessoa de Cristo, né? A Bíblia testifica de Cristo, testifica de Jesus, certo? É muito mais do que ter aquele conhecimento da Bíblia sobre quem foi Jesus Cristo.
É muito mais do que ter um conhecimento histórico sobre quem foi Jesus Cristo, certo? É mais, para vocês terem ideia, é muito mais do que o ato de afirmação pública do batismo. É muito mais do que isso. Você confessar que, esse sentido de confessar que Cristo veio em carne, certo? É justamente você demonstrar no seu dia a dia, com as suas atitudes, que Jesus Cristo veio em carne. Como, meu irmão? É mudança de vida. Certo, meu irmão? É você ser transformado, né, pela fé. Ser transformado pelo Espírito Santo de Cristo, né? Isso sim é você confessar que Jesus Cristo veio em carne. É você abandonar as suas paixões mundanas. É você transformar a sua mente, certo? É justamente você dar um bom testemunho para as pessoas em redor, para a sociedade, né, que Cristo veio em carne, que você verdadeiramente crê em Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, né? E outra coisa, meus irmãos, acreditar que Cristo veio em carne, certo? Ter essa certeza, né? É também profundamente acreditar na verdade de Deus, na verdade bíblica, certo, meu irmão? Quem tem o Espírito de Deus, ele não aceita o engano, meus irmãos. Quem tem o Espírito de Deus, quem confessa que Jesus Cristo veio em carne, quem é convertido verdadeiramente, ele não aceita o engano. Ele não aceita a heresia, ele não se compraz com a heresia, com o engano. Ele se sente incomodado com os ensinos enganosos, né? Porque, meu irmão, vamos ser sinceros. Até o diabo, certo? E os seus demônios, eles reconhecem que Jesus vem em carne. É ou não é? Quer ver um exemplo aqui, ó? Marcos 3:11. Marcos 3:11 vai falar o seguinte, né? E os espíritos imundos, vendo quem? Vendo Jesus, né? Prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Olha só, olha o que o espírito imundo, meu irmão, estava fazendo. Ele estava reconhecendo, certo? Que tu és o Filho de Deus. Ou seja, ele estava reconhecendo que Cristo desceu do céu e encarnou em Jesus, e que ele era o Filho de Deus, certo? E estavam clamando ali, prostraram-se diante deles. Está vendo que até os demônios, meus irmãos, reconhecem, confessam que Jesus Cristo veio em carne? Então, meramente falar que, eu acredito em Jesus, eu acredito que Jesus Cristo veio em carne. Meu irmão, isso não quer dizer nada não, só com palavras. O verdadeiro sentido de confessar que Jesus Cristo veio em carne é você ter uma vida transformada pelo Espírito Santo. É você não amar mais o que você amava quando estava no mundo. É você ter sido regenerado pela palavra de Cristo, pelo Espírito de Cristo. Certo? Basicamente, irmão, o sentido, tá vendo como é profundo? A gente tem que esmiuçar o texto para entender o que o texto está dizendo, né? Porque meramente confessar que Cristo veio em carne não é só falar da boca para fora. Em Marcos 1:24, olha aí o que a palavra diz para nós, né? Dizendo: que temos contigo. Isso era o que? Os demônios falando para Jesus, né? Que temos contigo, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Está vendo aí, meu irmão? Os demônios confessando que Jesus era o Santo de Deus. E que ele tinha autoridade para destruir eles. Ele tinha autoridade sobre eles. Certo? Ele era o Santo de Deus, o unigênito de Deus. Que era o próprio Cristo. Está vendo, meus irmãos, que a diferença que é confessar, né, que Cristo veio em carne, está vendo o que realmente é
é transformação de vida, porque falar da boca para fora, certo? Nada serve. Para isso até os demônios fazem, né? Vamos avançar aqui para o versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Só para a gente não se perder, tá, irmãos? E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Meus irmãos, essas pessoas que estavam disseminando e pregando heresias, né, distorcendo a palavra de Deus, estavam sobre o domínio ou a regência do espírito do maligno. Então, meus irmãos, olha aí o que ele está falando aqui nesse versículo 3, né? João, ele vai dizer: e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Todo o espírito que não tem a vida, toda pessoa que não tem a vida transformada de verdade, que tem os frutos do Espírito Santo, que não demonstra isso publicamente, que você acompanha a vida dela e você não consegue identificar isso, né? Ou seja, essa pessoa não tem o Espírito de Deus, mas este é o Espírito do anticristo, o qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora opera no mundo. Beleza, meus irmãos? Irmãos, olha o que ele está falando aqui, certo? É que para sabermos se realmente nós temos, né, nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas, se nós falamos pelo Espírito de Deus ou não, certo? Nós temos que ter os frutos nas nossas vidas, certo, meus irmãos? Para poder identificar. Essas ações, elas nos acompanharão no nosso dia a dia. Como, meu irmão? Eu não vou fazer mais o que eu fazia anteriormente. Eu não vou mais crer como eu cria antigamente. Agora eu sei, eu tenho a certeza que Jesus Cristo veio em carne e que Ele vai reger, o Espírito Santo de Deus é que vai reger a minha vida daqui para frente. Então eu vou agir diferente, certo? E consequentemente a gente vai ver, certo, no próximo domingo, se Deus quiser, ou na próxima oportunidade, para a gente concluir essa mensagem, a gente vai ver que o Espírito Santo de Deus, ele irá nos guiar, certo, em meio ao engano. Nós não seremos enganados por nenhum vento de doutrina, certo? Ou por nenhuma heresia, justamente porque nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e demonstramos isso no nosso dia a dia com os nossos atos e as nossas ações. Então, meus irmãos, não aceite qualquer um que vem em nome de Cristo, mas sem apresentar a vocês, de fato, o testemunho de vida transformada, sem apresentar, de fato, a prova que Jesus Cristo veio em carne. Tá ok, meus irmãos? Eu espero que essa breve palavra, mesmo que incompleta, possa edificar a vida dos irmãos, e numa próxima oportunidade a gente continua com essa palavra, tá? Deus abençoe a todos. Amém.